Pai maravilhoso, Deus querido, justo e verdadeiro é o Senhor. Tuas misericórdias, Pai, como diz tua palavra, se renovam a cada manhã. E é por isso, Pai, e entre tantas outras promessas, segundo as Sagradas Escrituras, que estamos reunidos aqui pela fé em mais um momento de oração. Esse propósito de oração que chega ao seu dia de número 19, onde semana após semana o Senhor vem nos alimentando espiritualmente, o Senhor vem nos instruindo, o Senhor vem nos dando provisões necessárias para que este deserto da vida não seja além das nossas limitações, daquilo que nos foi confiado e que somos capazes de suportar. Louvo ao teu nome por esta campanha de oração segundo o Evangelho de João e por todos os meus irmãos e irmãs, amigos e amigas do Evangelho que se juntam a nós pela fé, todos em meio às suas carências, necessidades, medos, dúvidas, com os seus pedidos de orações. Pela fé, não apenas te agradeço, pela vida de todos que estão sempre conosco, mas de todos aqueles que a partir de agora irão não estar somente no campo da religião ou de uma ordem doutrinária, mas estaremos unidos pelo Espírito de Deus para adorar e para consultar o único Deus vivo sobre todo o céu e sobre toda a terra. Te apresento os pedidos de orações nos enviados então através das mensagens de textos e aquilo que nos foi conhecido através dos comentários em nossas mídias e aos que nos enviam áudios ou fotografias, ou até mesmo aqueles que simplesmente participam pela fé, não apenas a escutar um áudio, não apenas a escutar uma oração, mas também orar juntamente conosco, pois isto é bíblico, Pai, isto é de Deus, que venhamos não apenas suportar uns aos outros, mas levar as cargas uns dos outros. Deu por certo que nós podemos multiplicar ainda mais esta semente com as oportunidades que a Tua graça irá nos permitir durante não apenas esse momento, mas em meio ao testemunho a qual o Senhor nos permite através da luz que há em Cristo Jesus. Dando continuidade à nossa campanha, Pai, nesse dia de número 19, nesta 19ª semana, ainda estamos mergulhando em Tuas promessas através do Evangelho de João, no capítulo de número 6. E agora chegamos àquele momento tão oportuno, aquele momento único e exclusivo da parte de Cristo Jesus, a qual deixou bem claro: Ele é o pão da vida. O interessante, Pai, é que todo este texto que envolve Jesus, o pão da vida, não é apenas uma mera defesa, a saber, de seus perseguidores, aqueles que se diziam servos do Deus Altíssimo e até se intitulavam como filhos de Abraão. Essa não é a questão principal, mas como Jesus se porta diante dos tais e nos traz uma revelação que deveria estar sempre de acordo com as nossas expectativas mais vitais e necessárias para o nosso caminhar na terra e a grande esperança da vida eterna em Cristo Jesus. Pois o Senhor Jesus
declarou de forma enfática: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Um pouco antes, Pai, o Senhor Jesus ainda declara aos que estavam ali procurar. O próprio Senhor Jesus declarou: a verdade é que vocês estão me procurando não porque viram os sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. E ele diz mais: não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Pai, estas são palavras que nos deixam até um pouco sem jeito, Pai, de como expressar verdadeiramente de forma humana o que estamos não apenas lendo, ouvindo, mas também colocando um questionamento se de fato temos noção do que é verdadeiramente depender de Deus, do que é verdadeiramente se achegar a Ele, mesmo diante de uma carência, de uma necessidade que esteja insuportável de se esperar que venha. São muitas as situações possíveis em nosso meio. Casamentos estão sendo desfeitos, as enfermidades não cessam, há barulhos e rumores de guerra, notícias ruins não faltam. E como podemos lidar com todas essas coisas? Como meu irmão e a minha irmã pode lidar com todo este barulho que está sobre as nossas mentes, Pai, e os nossos corações? A resposta é esta: Jesus Cristo é o pão da vida. Para que possamos compreender um pouco mais claro, Pai, falo isto como homem e numa percepção mínima daquilo que verdadeiramente é Deus. Mas digamos que todos os dias viéssemos a nos isentar de um alimento logo pela manhã. Por certo, ficaríamos doentes. Por certo, a imunidade de nossos organismos iria, pouco a pouco, desfalecer. Então, ficaríamos não apenas doentes, mas poderíamos até chegar à morte. E essa é a pergunta que também devemos fazer a si mesmos. Será que temos todos os dias, e não apenas todos os dias, mas a todo momento e a todo instante, de fato, se alimentado de Deus, na condição que o próprio Cristo nos ensinou, pois ele disse: a verdade é que se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Não queremos dizer, Pai, que nesta oração não temos qualquer tipo de esperança ou direito de receber algo da parte do Senhor. Sim, nós temos. O próprio Senhor Jesus Cristo nos ensinou a pedir, a bater a porta até que ela se abra. Mas até para bater a porta, Pai, até para falar, temos que ter saúde, temos que ter vigor. E nada adiantará se simplesmente ficarmos olhando para os problemas e ficarmos a lamentarmos. Temos que tomar uma atitude. Por mais que digamos e venhamos a afirmar que não há mais saída, mas sim sempre há. Pois o Senhor sempre está ali batendo na porta de nossos corações, a fim de cear conosco e fazer parte da nossa vida, não apenas num único momento, não apenas numa única situação em que envolve uma tribulação, que envolve uma grande dificuldade em nossas vidas,
mas em todo o tempo. É necessário que estejamos cientes de que, se não colocarmos isto em prática, seremos como aqueles fariseus que tinham apenas a perspectiva nesta vida, pois a promessa para aqueles que mantêm então a intimidade com Deus não é apenas a solução de um problema, mas a questão que envolve a vida. Pois hoje podemos ser curados, mas amanhã poderemos então estar enfermos mais uma vez. Hoje poderemos nos reconciliarmos com o cônjuge, mas amanhã já não sabemos. E o que implica a vida, Pai? Amanhã, querendo ou não, todos nós conheceremos a morte, e só há uma maneira de lidar a respeito daquilo que implica a vida. Jesus Cristo, o Senhor, o pão da vida. Com este alimento dos céus, com este banquete espiritual, é certo que venceremos não apenas o dia de hoje, mas pelo Senhor Jesus Cristo reinar em nossas vidas, o mal não pode estar perto, não pode permanecer e não pode resistir ao próprio Deus. Portanto, Pai, que venhamos a nos banquetearmos não apenas nesse único momento de oração, mas em todo o tempo, pois há uma promessa de vida eterna, há uma promessa de uma vida abundante, e quem disse isso foi o Pai, através da pessoa do Senhor Jesus Cristo, pois o próprio Cristo disse: da mesma forma como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Esta oração não é apenas por uma cura, esta oração não é apenas em virtude de um relacionamento, de uma família que está sendo destruído, não é apenas para que se abram as portas de emprego, mas é por tua causa. E somente pelo teu Espírito podemos viver isto intensamente, segundo os teus propósitos e a tua palavra. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, e que o Senhor faça resplandecer sobre nós o teu rosto, nos concedendo graça e misericórdia. Que o Senhor volte para nós o teu rosto, nos dando a tua paz. É o que nós te pedimos, Pai querido. Tudo isto em Cristo Jesus. Amém.